tem para falar não manda recado, fala na cara. Era o Carbone, o técnico, me humilhou várias vezes. Você vê como é que é a vida. Depois pediu dinheiro emprestado para mim, emprestei, né? R$200, até hoje não pagou. Esse é o caso de José Ferreira Neto. O Neto, um cara simples, de vida simples, um batalhador que surgiu do interior para vencer na carreira, ser grande na vida. Nunca passei fome, mas eu passei necessidade de não poder ter um chiclete, uma coca. Um cara de gênio forte e genial por onde passou. Uma espécie em extinção. Dos 14 clubes onde jogou, Neto ensinou. Foi referência para os comandantes. Para os companheiros de bola, um exemplo vivo de um velho ditado. Sou bom, me garanto e moro longe. É que é verdade, né? Muitos afirmam que o camisa 10, dono das mais precisas e preciosas cobranças de falta, carregou sim um time nas costas. A lembrança vem do título brasileiro de 1990, o primeiro da história do Corinthians. Foi ali que o maestro do time virou nome de música. Desperdício da nossa alegria. Desperdício da nossa alegria. Ao pessoal da Fiel, o que resta? Resta sonhar com a máquina do tempo, acreditar na eternidade e, quem sabe, num novo Neto. Das entrevistas de antes aos comentários de hoje, impossível não refletir sobre seus argumentos. Primeiro, eu acho que não tem que ter futebol em Olimpíadas. Sabe por quê? Porque todos os jogadores que jogam em Olimpíadas ganham $100 mil, 200 mil, nada contra o salário dos caras. Mas eles não pensam como amador. Porque Olimpíadas é amador. Você vê a Beth, a levantadora de peso, passar fome para disputar uma Olimpíada. Infelizmente, a minha alimentação é precária. Eu não tenho como manter essa alimentação. Do craque de Santo Antônio de Posses, que hoje tem como a maior posse a trajetória escrita no esporte, o que você pode falar? Tudo bom, você tá bom? Você tá, senhor? Tudo bom? E o Corinthians nosso? Sorte que temos você como convidado nesse programa, conceituado e apreciado por aqueles que gostam de causos e de boas histórias. A galera dá risada, pelo menos é o que eu penso. Então vamos lá, Neto. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem para falar. Mas, antes de terminar essa introdução, saiba que você, campeão, representa nosso lado inquieto. E tenha certeza, quando se fala em Neto, muito jogador morre de inveja. Já outros tantos torcedores morrem de saudade. Eu sou um vencedor, cara. Neto, no futebol, quem melhor te compreendeu, quem mais te ajudou e quem mais te prejudicou? Pô, quem mais me ajudou no futebol, em termos de treinador, foi o Carlos Alberto Silva. Que quando eu era menino lá no Guarani de Campinas, e depois que ele foi campeão brasileiro, que ele é ídolo até hoje do Guarani, e infelizmente ele caiu com o Guarani para a segunda divisão, que foi muito ruim para ele. Foi o cara assim que mais assim me orientou a que eu não fizesse todas as besteiras que eu fiz jogando futebol, entendeu? Porque eu fiz muitas besteiras, mas várias. E que ele foi um cara que acreditava muito em mim, cobrava, me levou para a Olimpíadas de 88. E eu tenho uma história dele que eu vou falar aqui, pouca gente sabe. Ele ia tirar o Edmar do time para me colocar para ser o titular. Mas eu ia jogar do lado direito. Eu falei, senhor Carlos, eu gosto tanto do senhor, que eu acho que o senhor não deveria fazer isso. Pô, coloca o Milton para jogar. Não sei se o PVC sabe quem é. O Milton. Coloca ele para jogar, que vai ser melhor para o senhor, porque de tanto que eu gostava dele. E ele foi um cara assim que foi muito importante. Apesar de eu não falar muito do seu Carlos, porque eu fui muito ingrato com ele um certo tempo no Guarani, quando eu fui gerente de futebol, depois eu pedi desculpa para ele. Ele foi o cara que mais, assim, eu
foi importante na minha essência como jogador de futebol. Foi o seu Carlos Alberto Silva. Foi o cara também que melhor te entendeu? Que melhor me entendeu. Que mais me entendeu. Que me ajudou no Guarani, que fez eu entender que eu era muito bom jogador e que eu ia ser craque de seleção, que eu ia poder ajudar a minha família. Porque o seu Carlos sempre foi assim. Com todo mundo, hein? Ele sempre foi um treinador que, olha, você tem que comprar. Ele fez eu comprar meu primeiro apartamento. Sabe? Ele falou, olha, você tem que ajudar sua mãe, você tem que ajudar seu pai. Então ele me aconselhava muito, apesar de 100%, eu escutava ele os 30, 40, vai. Mas ele foi assim o que mais me aconselhou e o que eu mais dei ouvido. Porque eu não dava ouvido para muita gente, não. E o outro lado? O que mais me prejudicou como jogador de futebol, mas como dirigente, eu acho que o cara que foi mais sacana comigo foi o Mário Sérgio. Eu acho que por ele ter sido jogador, eu acho que o cara que assim mais me prejudicou da época de 90, tanto é que eu tenho isso, até eu tenho o DVD de 90, tenho todos os jogos. Pô, o Corinthians foi campeão brasileiro em 90, a frase do Mário Sérgio, Corinthians foi campeão sem o Neto no campo. Entendeu? E ele foi muito injusto comigo pelo aquilo que eu fiz dentro do campo. Todo mundo sabe que eu não fui um profissional dedicado, sempre tive problema de peso, sempre tive... Mas eu acho que por tudo que eu fiz como jogador, eu acho que eu até mereceria uma visão diferente dele como comentarista. Até porque, como ele também estava começando como comentarista, ele me usou muito para se beneficiar. Entendeu? Eu acho que ele foi assim, um cara que... Eu não tenho ódio dele, não. Porque eu não tenho ódio no meu coração. Não tenho ódio de ninguém. Nem do Lazzaroni eu tenho, cara. Pra você ter uma ideia. Que não me levou para a Copa, levou o Romário voltando de cirurgia, levou o Bismarck com 17 anos e levou o Tita em final de carreira no Vasco. Eu não tenho mesmo. Não tenho nada contra o Lazzaroni. Só ele não me levou, não só eu como o João Paulo, que estava jogando no Bari, que estava jogando muito, mas o Mário Sérgio é o que me fez mais sofrer, assim, sabe? Sabe que você chega, dói, não penso assim. Absolutamente de nada, Calçade. De absolutamente nada. Eu só aprendi com as coisas de errado que eu fiz. Que foi não ter dado ouvido para determinadas pessoas importantes que passaram por mim, de não ter sido mais profissional durante a minha carreira, de não ter feito uma faculdade, não ter estudado, não ter aproveitado, de ter gastado dinheiro que eu não deveria ter gastado, de ter comprado os carros que eu comprei, que hoje eu sei que não é importante, sabe? De muitas outras coisas, mas de muitas. E aí, só que isso eu não me arrependo, isso aí é um ensinamento que eu tenho e que hoje eu faço de forma diferente. E que uso isso na minha vida pessoal, né, e profissional. Mas arrependimento é só esse aí. E que pedi desculpa para o Zé Aparecido, e ele me desculpou, e que foi muito bom. E eu errei, o que eu posso fazer? Não posso fazer mais, não posso tirar o cuspe e voltar e botar dentro da minha boca de novo, entendeu? Igual o cara falou, sabe o Ulisses que tira foto lá, no Corinthians? Falou, pô, fala que você tava com gripe. Pô, você tá brincando comigo, eu não sou idiota, pô. Sou babaca, eu tô com gripe. Fala a verdade, eu cuspi e errei e tem que ser punido, cara. E se fosse hoje, eu acho que eu tomaria uns 2, 3 anos de punição e que seria correto. Eu tomei 4 meses, foi em novembro, não sei no ano. 91. Então foi em 91, foi no final do ano, mas aí eu fiquei suspenso, aí o Papa veio pro Brasil, deu anistia. Eu sou largo, né? Aí o Papa veio, deu anistia, fiquei um mês só suspenso. É o fim do mundo. É brincadeira, eu sou largo, né? Fiquei um mês suspenso só. E um cara religioso como você. E eu, isso é brincadeira. Não, então, eu nunca fui religioso, como sou hoje, assim, porque eu não sou hipócrita, igual um monte de gente que pega a Bíblia e bota debaixo do braço e fala que vira evangélico.
Hoje eu sou um pouquinho religioso, mas antes eu não tinha essa noção. Pô, o Papa veio, anistiou. Chegou os caras do Coelho e falou, você foi anistiado. Eu falei, que porra é essa? O que é anistia? Nem sabia o que era anistia, falar a verdade pra você. Aí, não, o Papa veio, anistiou todo mundo, cara. Eu falei, é verdade? Eu falei, é verdade. Então tá tudo certo. Esse é o grande Papa, João Paulo II.